Bom dia, galerinha do segundo ano. Hoje é dia 20 de maio de 2020, quarta-feira, e nós vamos começar a nossa atividade agora de ciências. Vai ser no livro 2, Características gerais das plantas e animais. Vamos observar essa imagem aí, nós vamos interpretar a imagem. Nós podemos observar que a vegetação é uma vegetação típica do cerrado. Tem alguns animais que conseguem sobreviver só nesse local. Olha só para ti. Uma característica do cerrado são as árvores o quê? Com troncos tortuosos, né? São bem tortos. E uma curiosidade também que a raiz dessas árvores são bem profundas. Por quê? Porque lá é muito seco, então elas conseguem retirar lá do subsolo a água e os sais minerais necessários. Olha só, tem 3 animais na abertura do capítulo. Será que eles conseguem viver em outro tipo de ambiente? Será que eu consigo colocar os animais da nossa região nesse ambiente? Então, tudo está relacionado. Os animais, eles sempre estão interagindo com a natureza. Um depende do outro ali. Então, as plantas, os animais têm uma região certa de poder sobreviver. Então, essa abertura do capítulo aqui está relacionada à vegetação do cerrado e os animais que pertencem a ela. Olha a imagem agora da página 84. Vamos interpretá-la também. Vocês conseguem identificar os seres vivos presentes nela? Então, olha só, os seres vivos ali é o animal e a vegetação, que também é um ser vivo. E também, em relação à vegetação, vocês conseguem identificar as partes que compõem essa árvore? Ela tem o caule, ela tem as folhas, ela tem os galinhos ali. Então, olha só, esse animal aqui, ele é tipo da floresta amazônica. Então, é muito difícil encontrar esse animal em outra região. Então, olha só a relação que tem os animais com a natureza. Cada animal ele vai viver de acordo com o local que ele consegue buscar seu alimento, onde que ele consegue seu habitat, que é o lugar onde que ele vive. Então, tudo está relacionado aqui. E agora nós vamos trabalhar sobre as partes da planta. Nós precisamos relacionar plantas com os animais e vamos estudar parte por parte. Olha só com a tia. Na página 85, está falando a respeito de uma fotossíntese. Tia, o que é a fotossíntese? Olha só para a tia. Nós nos precisamos do alimento. É a mesma coisa a plantinha. A plantinha também ela precisa do alimento, então ela consegue absorver o alimento dela através desse processo da fotossíntese, porque ela vai precisar da luz solar, dos gases oxigênio e o gás carbônico, para ela poder produzir seu próprio alimento. Então a fotossíntese ela precisa o quê? Da luz solar e dos gases para poder obter o seu alimento. Agora, as plantas também, ela possuem uma diversidade muito grande. Continuando na página 85. Elas podem ser aquáticas, elas podem ser terrestres, pode ter plantas bem altas, como a mangueira, a gente tem um exemplo aí de grande porte. Tem plantas que também são muito baixinhas, são plantas rasteiras, como é o exemplo da melancia ali. Nós temos os musgos ali, que eles nascem no caule de outras plantas, que ele precisa de local muito úmido. Nós temos a Vitória régia, que a gente vê muito em lagoa, é uma planta aquática. E por último, nós temos o cacto. O que é o cacto? Ele vive em região que? Seca. É muito comum em regiões o quê? Regiões que tem muita seca. Então, é o cacto. Na nossa região, ele não poderia sobreviver, né? É muito difícil. Ele precisa de uma região muito seca. Página 86. As partes das plantas. Se vocês observarem uma planta, vocês já conseguem identificar quais são as partes que a compõem. Olha só no desenho. A tia colocou uma árvore que ela vai ter a raiz, o caule, frutas, folhas, flores e sementes. E agora a tia vai explicar passo a passo uma característica de cada um, porque todas essas partes elas são importantes para a plantinha. Agora a tia vai falar cada parte de uma planta. Nós vamos começar pela raiz. A raiz, gente, ela fica enterrada no solo, né? Ela fica embaixo da planta.
e a função dela é fixar a plantinha no solo. E através da raiz é que a planta ganha a água e os sais minerais para poder fortalecer as folhinhas. Depois vem o caule. O caule, gente, ele é encontrado acima do solo, nós conseguimos enxergá-lo e ele sustenta, ele como se fosse o nosso corpo, ele deixa a plantinha parar em pé, ele vai sustentar os galhos, as folhinhas de uma plantinha. Então, olha só, tanto a raiz quanto o caule, eles são importantes para a plantinha. A raiz fixa a plantinha no solo e o caule ele sustenta, é como se fosse, deixa a plantinha em pé ali. Agora nós temos as folhas. Olha só que interessante, é através da folha que a plantinha consegue fazer a fotossíntese, que a tia explicou lá no início do vídeo. A fotossíntese é o quê? Ela produz seu próprio alimento. E olha só para a tia, é interessante até mesmo uma curiosidade que a tia vai falar para vocês. Observando lá a imagem, a tia colocou algumas folhas que têm um verde mais clarinho e o tom de verde mais escuro. Vocês sabem por que isso acontece? É porque a plantinha que tem o tom de verde mais claro, ela tem a presença muito grande do sol. O sol ela tem bastante incidência da luz ali na plantinha. E quando o tom de verde é mais escuro, a plantinha não tem muita luz solar, ela fica mais na sombra. Então, por isso que tem árvores que tem árvores com folhas verde muito escura e árvores com folhinhas verde mais clara, porque depende da luz solar sobre elas. E agora nós temos as flores. O que as flores fazem parte de uma planta? É a parte responsável da reprodução. É onde que vai originar outros tipos de florzinha. Às vezes vai originar até um fruto. E olha só para a tia. E para que ocorre a reprodução das flores, precisa da polinização, que a tia vai explicar daqui a pouquinho para vocês o que é polinização. E por último, nós temos o fruto. O que é o fruto? O fruto, ele vai proteger a semente. Não tem a semente, quando a gente come algum tipo de fruta, não tem a semente ali. Então, o fruto, ele protege todo aquele tipo de semente ali. E a semente, ela é produzida durante a reprodução também. Ela vai amadurecer, depois ela vai cair e apodrecer. Aí vai gerando o quê? Quando ela vai liberando as sementinhas e vai formar um outro tipo de fruto. Ela também faz a reprodução. A semente, quando nós plantamos algum tipo de sementinha, nós não temos cuidado para poder crescer, tanto uma verdura ou uma flor que a gente plante, nós precisamos cuidar daquela sementinha para ela se reproduzir. Olha o que a tia havia falado, a polinização. Vocês já observaram essas imagens, vocês já viram uma abelhinha, um beija-flor, uma borboleta numa plantinha, não já observaram? Então, o que acontece com a polinização? A tia vai dar exemplo da abelhinha ali, ó. A abelhinha está bem na florzinha. Quando ela pousa ali na florzinha, vai grudar vários grãozinhos de pólen ali na abelhinha. E quando a abelhinha vai voar para outra florzinha, ela leva esses pólens, formando o quê? Outra florzinha, dando a reprodução. Então, quando o pólen ele é transportado de uma planta para outra da mesma espécie, ocorre uma reprodução. Só que o transporte do pólen ali, ele não ocorre só através dos animais. Ele pode ser através do vento, da água. São os agentes polinizadores que a tia está falando para vocês também. Olha só, agora que a tia fez a explicação de todo o capítulo, na página 89 e 90 são as atividades. A número 1 da página 89, vocês vão colocar as partes de uma planta e explicar a função de cada uma, igual a tia explicou aqui no vídeo. E a Entra em Ação, vocês não precisam estar tirando uma foto. A tia, no livro está pedindo fotografe, mas não tem a necessidade. Vocês podem estar no jardim, no quintal e observar uma plantinha e fazer atividades da página 90. Vocês vão responder de acordo com a plantinha que vocês observaram, tá bom?
Prestem bastante atenção. Tenham dúvidas, volta aos vídeos, volta lá no livro e grife as partes mais importantes. A tia quer que vocês grifem para a tia a parte que vocês colocaram a respeito das partes das plantas, a raiz, o caule, a folha. Vocês vão grifar para a tia a característica de cada uma, tá bom? Beijo para vocês, boa aula!